Para esta exposição, na verdade, foram convidados 15 artistas e ideias felizmente aceitaram, e a nossa ideia original era realmente ter ideias. E foram estes 10 porque se calhar são os que eu conheço melhor, também não é que a Madeira tenha assim imensos artistas, mas são os que eu conheço melhor, tenho confiança no trabalho, gosto do que fazem, portanto também há sempre um gosto pessoal nisso, e sabia que eles de uma maneira ou de outra iam funcionar juntos e em conjunto, e para uma exposição em que há uma interligação muito forte, não é só chegar e deixar o trabalho, tinha de ser pessoas que se compreendem e que têm um trabalho que seja minimamente linear, e que também que se espalhassem por uma vastidade de idades, portanto que fossem do mais novo ao mais velho. Temos um artista que só tem 5 anos aqui na Madeira, portanto só conhece o Fórum há 5 anos. Temos outros que viram o Fórum a ser construído. Eu próprio sou 5 anos mais velho que o Fórum, portanto também essa parte do intergeracional era uma coisa que interessava nesta escolha de artistas e que fossem o mais diversos possível. Quando fomos contactados pela equipa do Fórum Madeira, mesmo já sem sabermos o que era o projeto, já tínhamos internamente aceito o desafio. O Fórum Madeira tem sido parceiro da Associação Fractal e do Festival Fractal já pelo 4º ano, esperamos. As nossas formas de ver a cidade do Funchal são muito alinhadas. Quando a equipa de marketing do Fórum Madeira nos contactou para comemorar os 20 anos, nós entusiasmadamente dissemos que sim, sem saber o que era, e temos muito orgulho em estar a trabalhar com uma lista incrível de artistas madeirenses e residentes na Madeira, com a curadoria do Rodrigo Costa, que é um artista de muito relevo aqui no Funchal. E então o desafio de criar uma narrativa, uma história e de ver os 20 anos do Fórum pelos olhos dos artistas e pelas suas obras foi um desafio que nos entusiasmou muito. Tem sido um gosto começar a ver as coisas a começarem a borbulhar. Vão ser 11 semanas de festa e de entusiasmo e de criação aqui nesta parede. E agradecemos ao Fórum Madeira pelo desafio, agradecemos ao Fórum Madeira pelo entusiasmo e que venham mais 20 anos. Obrigada. Aceitei este desafio porque, enquanto artista visual, é sempre importante encontrar formas de não só produzir o meu trabalho, mas também de certa forma, ter um método de subsistência, não é? Mas não, a principal razão, obviamente, não foi essa. A principal razão foi porque já trabalhei com o Fórum Madeira, tenho vindo a trabalhar com o Fórum Madeira, com o Fractal, e são dois lugares de conforto para mim que me fazem, sempre me receberam bem e me fizeram também, deram-me liberdade para também poder dar asas à minha criatividade. Esta peça chama-se Lugar do Passageiro e no fundo retrata um pouco do trajeto do meio rural até o Fórum Madeira. Eu tenho muito pouco privilégio de estar no lugar do passageiro hoje em dia, porque geralmente sou eu a conduzir, mas este foi, achei que era importante mostrar um registro através destes frames de um vídeo que tinha sido feito por mim já há algum tempo atrás, deste trajeto da minha casa até ao Fórum Madeira. O porquê de ter-me voluntariado para ser a primeira é muito simples. Eu gosto de desafios e, de certa forma, também já me safava, já era a primeira, já estava feito e assim o resto da malta continua e acho que era fixe dar este pontapé de saída. Foi uma pesquisa de memórias, assim, fiquei muito pensando no que eu representaria, do que eu poderia falar, fiquei muito aflito, porque eu fiquei pensando o que eu tenho para dizer, que seja importante, que se encaixe. E pensei muito no cinema, que é um dos cinemas daqui, e aí, mas fiquei muito indeciso porque não queria representar uma fotografia, um frame de alguma coisa. E aí pensei logo nos verões, que quando eu saía das praias aqui em volta, e comer batata frita. Era o jeito e o sal, e
E essa coisa toda do verão, quando você sai cansado, exausto, e aí vir aqui comer era uma memória recente, frequente, assim. Consigo lembrar vividamente de vir passar aqui verões. É uma mistura de sair molhado, de andar de chinelos aqui dentro, de estar com a toalha molhada, de ficar, sabe, nossa, tô com muita fome, só quero comer e ir pra casa. E aí vim aqui comer, sair com alguma coisa, né, que a gente não é de ferro. Mas às vezes também vir no cinema no verão também é uma coisa, aquele calor de querer ver um filme também é muita... Essas duas ideias ficaram muito na minha cabeça. Se eu não fazia cinema, se eu não fazia o verão, mas o verão ganhou. Muito feliz, fiquei mesmo preocupado quando a gente estava montando, porque ele também é uma espécie de cadáver esquisito, né? Porque eu tive que fazer ele a par, um deles a par. Então quando eu montei eles e eu vi que funcionou do jeito que eu queria, fiquei alegre, fiquei mesmo, olha, ok, trabalho feito, missão cumprida. Foi uma semana difícil, foi uma semana trabalhosa, tive que ficar horas fazendo, mas valeu a pena. Eu diria que o maior desafio fosse um bocadinho o tamanho. Portanto, eu tinha uma parede de 4 metros e eu gosto de trabalhar com grandes dimensões, só que o meu quarto não tem grandes dimensões. Então eu diria que o desafio foi trabalhar em casa. Às vezes eu também, é verdade, tinha a opção de trabalhar aqui no corredor, só que especialmente também, pronto, eu tenho o hábito de trabalhar no meu casulo, mas lá consegui trabalhar com as grandes dimensões. Apesar de, quando eu trouxe da casa para aqui, parecia muito maior lá em casa do que aqui. Eu tinha algumas peças soltas, eu tinha peças que, portanto, em casa pareciam bem umas em cima das outras, e aqui cheguei e vi que afinal não ficaram assim tão bem, então eu tinha de colar noutro sítio, sem contar outras peças que eu tive que fazer novas no local, porque eram o que mais me encaixava. Esta obra nasceu muito, portanto, de eu ter vindo ao fórum. Eu venho muitas vezes com os meus pais, não cumprir, digamos, uma das funções do fórum, que é da parte comercial, mas sim da parte de encontro, da parte de lazer, de tomar um café. E uma dessas vezes eu sentei-me num daqueles bancos onde está as palmeiras, portanto, no centro do fórum, e eu fiquei a olhar para o edifício. Olhei para o edifício e vi o quão ele pode parecer estático, pode parecer que está ali fixo, que não muda com o tempo, mas na verdade as pessoas, o movimento, o barulho, tudo aquilo parece que faz com que o edifício se torne, digamos, efêmero. Ele tem uma transformação constante todos os dias, todos os minutos, porque até as sombras, portanto, mudam a cada minuto. Isso, parecendo ou não, já é uma transformação do local. Portanto, não consigo intitulá-lo de lugar, mas sim de entrelugar. Portanto, é um conceito artístico, filosófico, e eu então peguei nisso e tentei interligá-lo aqui no meu conceito. Eu, enquanto ilustradora, pensei em trazer uma visão mais específica e mais saída de um livro de ilustração ou de uma banda desenhada a uma ideia destas do fórum. Então a ideia foi exatamente isso, foi criar uma personagem principal, que neste caso é um caracol, ele chama-se Time, que é a minha personagem original, e o Time anda pelos vários andares do fórum, daí o nome da obra se chamar Andares. E ele começa no parque de estacionamento, faz uma ponte, a obra da Paola ajuda a fazer a ponte, é as escadas rolantes que vão dar ao parque de estacionamento, onde está o Time, e depois ele vai subindo, vai andando pelos vários andares do fórum, vai encontrando amigos, vai ouvindo conversas e, no fundo, a mensagem que eu quero passar é que o fórum é um lugar de memórias, é um lugar de convívio, é um lugar onde as pessoas, no final do dia, vêm relaxar, vêm conversar, vêm espairecer. E também é um lugar de trabalho, é um lugar que dá muito emprego a muita gente e isso é importante para a vida de muitas pessoas. Eu já tenho pesquisado o Dragoeiro no meu trabalho, já tenho feito algumas pinturas
com o tema do dragoeiro. E quando cheguei à Ilha da Madeira, eu fiquei muito impactado pela presença do dragoeiro, né? Que parece um fóssil vivo. E o dragoeiro sempre está nos lugares de destaque, museus, quintas. E foi isso que me despertou a respeito do dragoeiro e eu fui pesquisar. E acabei descobrindo que o dragoeiro tinha toda uma história em relação ao sangue de dragão, né, que era uma resina usada no século XV até o século XVIII como pigmento vermelho caríssimo para pintura, para tinturaria e também como um fármaco. Ou seja, então, hoje as pessoas, talvez não todas, né, mas a maioria da população não tem noção de que o dragoeiro tem esse passado e faz parte da história da Madeira, porque ele já estava aqui antes da Madeira, antes dos madeirenses, e foi, acho que, um bem, ou seja, um bem de consumo ligado a um comércio global, né, forte na Europa. Então, trazer o dragoeiro para um espaço comercial que reúne marcas, produtos, ou seja, fármacos, moda, beleza, que lida com tinturaria, é interessante, porque, de certa forma, revisitar a história do dragoeiro e a história da arte. Recebi uma semente, dessa semente nasceu um jardim. É amanhã ao meio-dia, podia ser amanhã às 6h30, hoje às 6h30. É um ponto de encontro, é combinar um encontro neste lugar que é o Fórum. Eu passei em mão uma fotografia debaixo d'água de 2 peixinhos para o Francisco e pronto, ele agora é livre de fazer o que quiser com ele. A ligação ao Fórum tem a ver com memórias e um grupo de amigas que combinavam sempre no Fórum para se encontrarem, não só para fazer coisas no Fórum, conviver no jardim, ir ao cinema, comer batatas fritas no McDonald's, como também para ir para outros sítios, ir para a praia e maioritariamente para a praia. O Fórum é um centro comercial de verão, inevitavelmente associado ao verão, estamos ao pé do mar. E então era um ponto de encontro, um ponto de partida para o mar. Bem, o bom cidadão é o conceito de toda a gente que vem aqui ao Fórum, no fundo, é um bom cidadão que vem praticar as suas funções sociais, as suas funções normais por necessidade e não só. E é muito o conceito de as minhas memórias à volta do Fórum, portanto, eu vindo aqui ao lado, estou sempre aqui a vir ao supermercado, era sempre um salto aqui, passo muitas vezes aqui quase a correr para cortar caminho. Sim, foi relativamente fácil, sendo que o trabalho da Bárbara era uma coisa que por acaso falou muito bem para mim, que identifiquei muito o trabalho agora com as fotos todas da praia e da zona à volta, que é efetivamente a minha zona, e um pouco a minha vida está sempre à volta de ir ter a oportunidade para poder ir dar um mergulho, portanto muitas vezes ou dou um mergulho antes ou depois de ir às compras, portanto vou a correr para o mar, dou um mergulho no mar, vou a correr para o supermercado, compro as coisas do supermercado, ou saio do supermercado a correr, vou para casa, mudo de fato de banho e vou dar um mergulho ao mar. E no fundo é isso. Eu costumo aceitar este tipo de desafios por uma questão de liberdade, ou seja, eu não tenho constrangimentos, não tenho os normais constrangimentos da profissão e eu aqui posso realmente estar a imaginar ou ter uma ideia sobre qualquer coisa e estar a pô-la em prática. E é por isso que eu aceito mais estes desafios, embora não me considere artista, mas o arquiteto tem sempre muitas partes em que vai ao mundo da arte porque é lá que estão as ideias. Eu comecei primeiro a olhar, pela base do tema dos 20 anos do Fórum e a partir daí comecei a desenvolver mais a peça e a pensar que seria muito interessante então adicionar, lá está, como aconteceu, um ponto de espera, um ponto de calma, um ponto de transição quase. Mas quando, por exemplo, imaginei, claro, a cor, etc.,
Quando introduzi aqui a imagem para uma associação de jogo de telefone, como é que eu podia fazer um sinal, como é que eu podia estar a transmitir uma informação, comunicar com os visitantes e com as pessoas. Esta obra é uma pausa. É uma pausa, para mim é uma pausa no tempo. É assim uma coisa bastante estranha porque eu identifico muito com ela porque acho que ela tem assim muito novo. Ou seja, assim é uma pausa fresca, vá. A frase é essa. Que inquietude. A ideia de arte é sempre levantar questões e por isso queria que as pessoas olhassem para os desenhos e que sentissem uma necessidade de fazer perguntas. E por isso essa inquietude, que é uma inquietude do artista, porque quando se vai criar um objeto novo, cria-se sempre aqui uma questão de o que é que se vai criar. E então a ideia foi que isso fosse uma coisa muito interior, muito de mexer, e que é um bocado o núcleo que é um centro comercial. É um local onde há sempre movimento de pessoas a circular para adquirir diferentes coisas e por isso quis que, no fundo, cada desenho fosse um corpo e que fosse ao mesmo tempo o corpo do centro comercial. Que movimentos é que se faz dentro desse centro comercial? E por isso essa inquietude, que é uma questão do artista, mas que também quero propor isso a quem está a ver os desenhos. Utilizei a base sim, de beterraba, mas também usei outros materiais, a aguarela e a esferográfica, que é uma técnica que eu utilizo muitas vezes no meu desenho e por isso a esferográfica está presente. E deixo um ponto, porque a forma circular é sempre é o início da criação, pode ser um mundo, pode ser uma pequena célula, então deixo esse ponto, não um ponto final, mas um ponto parágrafo para alguém continuar o texto. A ideia de representar um cardume é porque, para fazer o paralelismo entre as pessoas que frequentam este espaço comercial que é o Fórum, os peixes no oceano, no mar que andam, fluem de forma natural no mar, ou seja, têm ali um objetivo, querem de alguma forma fazer alguma coisa e eles de certa forma movimentam-se de forma orgânica. Nós olhamos para as pessoas aqui, se estivermos a observar e as pessoas movimentam-se de forma orgânica, um bocadinho diferente do cardume, porque aqui cada uma vai na sua direção, apesar de estarem aqui nesta bolha grande que é o Fórum, mas têm estas peculiaridades e semelhanças que eu achei interessante em refletir. O mais fácil foi logo aceitar o projeto. Quando me perguntaram se eu queria fazer parte deste projeto, eu disse logo que sim, porque os artistas todos que eu sabia que iam fazer parte deste cartaz, eu achei incrível. São artistas que eu gosto muito e sigo-os bastante e são referências para mim, então foi fácil dizer que sim. Relativamente às dificuldades, principalmente para pessoas como eu, para artistas como eu que têm essa dificuldade de às vezes cumprirem alguns requisitos, algumas coisas, então eu acho que apesar de ter sido uma coisa que foi mais difícil, na minha perspectiva, acabou por ser um bom desafio e uma boa ideia ao sugerirem os artistas para tentarem cumprir com isso. Um Fórum para Dois é a minha resposta a este desafio de fazer um mural aqui no Fórum Madeira, que tem tudo a ver com olhar para o Fórum como um espaço de encontro, mas também de dispersão. E é um fórum porque só há um, não é? Para dois porque dois já qualifica um ajuntamento, portanto já é mais do que uma pessoa. E para mim o Fórum sempre foi este espaço de encontrar pessoas, amigos antigos, fazer amigos novos, paixões secretas, idas ao cinema, passeios pelo centro comercial, não é? Portanto, sendo um centro comercial também ao ar livre, tem tudo a ver com essa parte do passeio também. E fazia todo o sentido, sendo este centro um espaço de tantos encontros, fazer também um mural que refletisse um pouco sobre essa dinâmica.
O maior desafio de pintar o mural é saber que ele será eventualmente permanente, não é? Portanto, claro que pode-se sempre pintar por cima, mas a partir do momento que é uma parede branca num espaço público, nem que seja um dia ela vai viver, nem que seja o dia em que nós estamos a pintar, e enquanto estava a pintar também ao vivo, ouvir os comentários das pessoas na hora é uma coisa super estranha, super interessante, mas também muito estranho, porque elas estão a ver o processo, elas não estão a ver a coisa acabada, e então há uns que gostam, há uns que não gostam. Há pessoas que passam 2 e 3 vezes e achar que eu não estou a ouvir, dizem que gostavam mais como estava antes, ou que achavam que ia ficar melhor, mas entre elas, comigo ninguém comentou nada. Mas esse talvez foi o maior desafio, ter o comentário público, não é? E estar a intervir num espaço público e numa coisa que é para ficar permanente. O melhor de fazer este mural foi pintar, porque eu gosto muito de pintar, não tenho tido tanto tempo para isso, portanto, ter este momento de pausa para poder pintar uma parede, e especialmente pintar nesta dimensão, não é? Porque a parede ainda é grande, foi talvez a parte mais prazerosa e mais fácil, não é? Também é o que me sai mais naturalmente, e fazer assim esta representação quase em desenho, porque o desenho original foi feito em canetas de feltro, portanto a pintura também tenta refletir um pouco sobre esse meio, não é? Da caneta de feltro, do risco e não da mancha, como a tinta normalmente é utilizada, portanto se calhar a parte mais simples foi mesmo, e a parte mais divertida foi pintar. Fórum Local, esta exposição foi sem dúvida uma surpresa, porque não sendo uma exposição propriamente coletiva, em que cada um trabalhou em casa e trouxe os trabalhos todos de uma vez e depois instalámos os trabalhos ao mesmo tempo, sem saber o que um ia fazer ao outro, foi sem dúvida um desafio, mas super surpreendente. E se me perguntassem, não era isto que eu imaginava, mas também não sei bem o que imaginava, porque era uma coisa tão ampla e tão que tinha uma possibilidade de resultados tão diversa que era impossível prever o que se ia passar aqui neste corredor. Mas acho que depois de 11 artistas, neste caso contando comigo, temos aqui um resultado incrível de pessoas de várias idades, de vários caminhos da vida, e que conseguiram mais uma vez provar porque é que são artistas e porque é que são artistas conceituados aqui na nossa ilha, e foi realmente um prazer poder fazer este trabalho, não só a pintura do mural, mas também a seguir fazer toda a curadoria da exposição, acompanhar todos os artistas, ouvir as ideias deles, partilhar as minhas ideias também com eles, e o próprio mural que acaba esta exposição é inspirado por todos eles, portanto pelos 10 artistas que estão nestas paredes e que eventualmente sairão. Tem uma obra mais temporária, mas foi sem dúvida um grande desafio, que acho que foi bem sucedido, conseguimos, e pronto, agradecer ao Fórum, não é? Foram os propulsores disto acontecer, e é sempre bom ter um espaço para conseguir juntar vários artistas debaixo do mesmo teto, em inaugurações que foram praticamente semanais, portanto já tínhamos aqui um grupo que possivelmente, quem sabe, irá continuar. Muitas ideias foram discutidas, muitas coisas surgiram desta exposição, e ainda irão surgir, espero eu. E de resto só fica o convite para toda a gente vir visitar a exposição e ver o que é que acha.